e a porta que ele abrir, ninguém pode fechar. E a porta que ele fechar, ninguém pode abrir. Então está falando de um poder, uma autoridade que foi investida, que foi dada a Jesus como filho de Deus sobre o reino de Deus. Então Jesus, ele tem esse domínio até que ele volte. Ele tem esse domínio de abrir e fechar as portas que ele quiser para quem ele quiser. Isso fala de entrada para o reino, de possibilidades, né, de salvação, de ter acesso ao reino de Deus. Então, os judeus ali de Filadélfia e em tantas outras épocas também, porque essas cartas, mais uma vez eu vou dizer, elas estão sendo escritas para todas as igrejas. Então, quando nós achamos que nós temos o domínio, quando nós achamos que nós podemos fechar as portas do reino de Deus para as pessoas, ou quando nós achamos que somente quem nós queremos é que pode entrar no reino de Deus, nós estamos agindo exatamente como esse povo judeu que acha que só eles são os escolhidos, que só eles têm, então, esse acesso ao reino de Deus. E Jesus está dizendo que ele tem a chave do reino hoje. Ele tem essa chave, esse domínio, e que ele abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre. Então, ele tem esse poder nas mãos de fazer isso. O reino de Deus está sobre o domínio de Jesus. E ele entrega isso para a igreja. A gente vai ler um outro texto. Então, nós, como igreja, nós acabamos tendo esse domínio nas nossas mãos também, mas nós devemos ter um cuidado especial com isso. Por quê? Porque senão nós podemos estar sendo como esses judeus que estavam tentando fechar o reino de Deus para a igreja de Filadélfia. É disso que Jesus está falando. Os judeus, eles se diziam tão escolhidos e diziam que todos os outros não eram. Então eles estavam tentando fechar o reino de Deus para que outras pessoas não entrassem. E Jesus vem reafirmar para a igreja de Filadélfia que ele tem a chave do reino de Davi e que aquilo que ele abre ninguém fecha. Então, enquanto Jesus não fechar essa porta para o reino, que é justamente na sua vinda, ou talvez até depois dela ainda haverá uma possibilidade. Então, nós não podemos, nós como filhos de Deus ou como servos de Deus, achar que podemos, então, fechar essa porta. 10 minutos, né, gente? Me ajuda aí. Eu vou terminar esse raciocínio para a gente abrir a outra aula. Então, o cuidado que a igreja precisa ter com essa questão do reino de Deus, com quem eu deixo estar, para quem eu abro a igreja, para quem eu abro a possibilidade de ser salvo ou não ser salvo. Isso está falando de restrições que a igreja faz. Daqui 10 minutos, né? Fala de restrições que às vezes a igreja cria com regras, com doutrinas, que faz com que eu crie um grupo de pessoas, que somente aquele grupo de pessoas tem acesso à salvação e ao reino de Deus. Então, está se falando sobre isso, nós estamos falando... Tá cortando, eu não tô ouvindo nada. Gente, como que tá minha voz aí para vocês? Normal? Galera, tá normal, Fica Claudinha. tranquilo. Então, deve ser aí, Claudinha, a internet não deve estar boa, tá bom? Então, assim, a igreja ela tem que tomar esse cuidado para ela não ser restritiva, para ela não restringir a porta do reino de Deus, para ela não achar que ela tem o domínio, então, nas mãos dessa chave e ela abre e fecha para quem ela quer. Então, esse é o cuidado que Jesus está falando para a igreja em Filadélfia, porque eles estão sofrendo com isso através dos judeus naquela cidade, dizendo que eles não têm acesso, que eles não são filhos de Deus, que eles não têm então entrada no reino. E Jesus está dizendo: eu tenho a chave de Davi, do reino messiânico, do reino de Deus, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Então, até que eu decida, né, em que momento eu fecho uma porta ou para quem eu fecho uma porta, não são eles que vão dizer, né? Não somos nós que temos esse direito de dizer para quem abrir ou fechar. Nós temos domínio, sim, no reino de Deus junto com Cristo, mas nós não temos esse poder todo. Então, Jesus está falando sobre isso. Então, ele aqui fala dessas três posições, né? Desse domínio que nós lemos aqui, ó. Volta lá para o 22, diz que ele tem... versículo 21, 22, 21.
eu vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Então, sobre o ombro de Eliaquim começa a vir a autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. E porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isaías está sendo claro sobre quem ele está falando aqui, né? Nós, hoje, com toda a palavra de Deus escrita para nós sabemos a respeito de quem Isaías está falando. Aqui, no reino de Ezequias, a autoridade está sendo passada para Eliaquim, mas Eliaquim é a figura de Cristo para nós, no reino de Deus, para a igreja de Cristo, ele tem todo esse domínio. Eu quero que vocês abram comigo também, a gente vai ler, e aí talvez eu já feche e abro para a gente continuar. Jesus fala a mesma coisa em Mateus 16, 18. Vamos lá comigo? Mateus, capítulo 16. Gente, se tiver muito difícil o que eu tô falando, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Se eu não estiver sendo clara aí. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Vamos fazer o seguinte, para eu não cortar no meio aqui, podemos fechar e já abrir, pastor? Pode ser assim? Que aí a gente já dá a continuidade geral. Pode ser, gente? Um minuto, tá? Para vocês aí, só para eu fechar e abrir a outra aula. Não demorem não, porque eu já vou abrir e esperar só a turma entrar mesmo e já dar continuidade aqui, tá bom? Então, vou fechar aqui a sala e a gente já volta. Já vou pôr de novo lá o link. Mateus 16, 18, abram aí já. Mateus 16, 18. Quem lembra o número de alunos que estava aí, para eu saber se falta muita gente? Eu tô entrando agora, Eli. Paz, querida, tudo bem? Eu ia perguntar quem tava com esse eletrônico aqui, mas não sabia de quem era, mas agora já sei. Priscila tá aí, joia. Mateus 16, 18. Vamos lá para a passagem. O pessoal vai chegando, eu vou abrir. Mateus 16, versículo 18. Diz assim: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra... Marcinha, fecha o áudio aí para nós, só para não dar microfonia aqui. E eu digo que você... Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, né, em algumas traduções, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus.
o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus é quem está aqui falando agora para nós. Então, a gente acabou de ver uma profecia lá de Isaías, que fala sobre o domínio que viria sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus, através dessa profecia dada de Sebna para Eliakim. E agora aqui nós estamos vendo o próprio Cristo. Gente, se tiver alguém com áudio aí, acho que é Cleuzinha, tá com o áudio ligado aí, fecha aí para nós. E agora o próprio Cristo está dando também uma declaração num diálogo que ele está tendo com Pedro a respeito de quem ele é, né? Jesus, alguns versículos acima é uma passagem bem conhecida, essa que nós acabamos de ler, e Jesus está então tendo um diálogo com Pedro a respeito de quem ele era, e Pedro traz a resposta de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro tem essa revelação que Jesus diz que não veio dele mesmo, que não foi carne ou sangue que revelou, mas foi o Pai, né, o próprio Deus que revelou para Pedro isso no espírito de Pedro. E em seguida Jesus então faz essa afirmação que Pedro receberia então, né, essa chave. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo assim, sobre mim, eu sou a pedra principal, a pedra de esquina, que a palavra de Deus diz. Eu sou o fundamento da igreja, eu sou o fundamento de toda a fé, e sobre esta pedra que sou eu edificarei então a igreja, a minha igreja. Essa passagem é a passagem que cita a palavra igreja como eclésia, como nós conhecemos hoje pela primeira vez. Então aqui é a primeira vez que Jesus cita a palavra igreja, eclésia, sobre esse formato que a gente conhece hoje, com essa palavra que a gente usa hoje chamada igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então Jesus está dizendo assim, sobre esta pedra, sobre eu sou a pedra, essa pedra de esquina, eu sou o fundamento da igreja. Então sobre mim eu edificarei a minha igreja. Então sobre o que você deve construir a sua vida como igreja? Sobre Cristo. Assim como ele também fala sobre a construção que é feita na rocha e não na areia. Então todo cristão que alicerça a sua vida sobre a pedra, sobre a rocha que é Cristo, vai ter então uma ótima construção, vai estar edificando no lugar correto. Para quê? Para que no momento em que a tempestade vier, no momento em que as dificuldades vierem, no momento em que a tribulação vier, no momento que o fim dos tempos vier, a construção esteja alicerçada no lugar certo, sobre a rocha, sobre a pedra que é Cristo. Ok? E aí ele continua dizendo assim, nesse versículo 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-las. Ou em outras traduções, eu não me lembro agora como está a outra tradução que eu estava lendo. Alguém quer falar aí? E as portas do inferno não prevalecerão, né? Lembrei aqui agora. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, esse versículo, assim como outros dentro da palavra de Deus, a gente tem a tendência de interpretar segundo a interpretação que alguém já fez para nós. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto aqui que a gente está falando. Por que Jesus está falando isso para a igreja de Filadélfia? Não pense vocês que eu saí do assunto, porque eu não saí, não. Eu só quero que vocês entendam o que é que Jesus está falando para Filadélfia e o que é que Jesus está falando para nós hoje como igreja, ok? E se a gente é Filadélfia, para que a gente possa então entender o que Jesus está dizendo para nós, ok? Então ele diz assim que e as portas do Hades ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ou não poderão vencê-la. O que Jesus está dizendo? Aqui existe uma porta, ok? Começa esse versículo, né? Essa parte que eu tô falando para vocês, a parte B, falando de uma porta. E essa porta, Jesus está dizendo que é do Hades, que é do inferno em algumas traduções. Mas a tradução mais correta para esse versículo é realmente Hades, tá? Por quê? Hades fala do lugar do mundo dos mortos, onde os mortos estão até a vinda de Jesus ou até o juízo final.
tá? Então tá falando de um lugar onde todos aqueles que morrem aguardam a volta de Jesus ou aguardam o juízo final, tá? Então tá falando sobre isso. Num outro momento, a gente vai falar sobre esse assunto específico, então não se preocupem com isso hoje. Eu quero falar sobre a porta e sobre a chave, tá bom? Mas não se preocupe que a gente vai falar sobre essa questão do inferno, sobre o Hades, e onde é esse lugar, e quem tá lá ou quem não tá, e como que foi essa situação. Então, Jesus está dizendo aqui para Pedro que as portas do Hades, que é a tradução mais correta, tá, ao invés de inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado, então as portas dele ainda não estão abertas para ninguém e estão fechadinhas para todos, inclusive para o diabo. Então a tradução correta aqui é Hades mesmo, tá? Mundo dos mortos. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus está afirmando aqui para Pedro e para a igreja de que as portas desse lugar, aonde a morte, aonde existem pessoas que estão aguardando a ressurreição ou o juízo final, não poderão vencer a igreja. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Talvez o maior inimigo, né, da vida humana seja a morte. E Jesus está dizendo que as portas do Hades, as portas do lugar que aprisiona as pessoas após a morte, não vai prevalecer, não vai vencer a igreja. Por quê? Porque, na verdade, quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, quando as pessoas elas são salvas, quando elas são libertas, quando elas são tiradas do império das trevas e vindas para o reino de Deus, nós estamos justamente vencendo sobre o Hades, sobre um lugar que antigamente, antes de Jesus vencer a morte na cruz do Calvário, essas pessoas não tinham a possibilidade de sair desse lugar, porque não havia uma chave, não havia ninguém que pudesse abrir essa porta. Mas Jesus, através da morte de cruz, exatamente, através da morte de cruz, venceu a morte. Então, o maior inimigo vencido por Jesus foi a morte, ok? E aí, através desse vencer a morte, Jesus então diz que a igreja, que ele está dando aqui essa palavra para Pedro, a igreja tem o poder ou tem a forma de prevalecer, de vencer esse lugar de morte. Por quê? Porque cada pessoa que é salva através do evangelho, através de crer em Jesus como Senhor e Salvador, ela é tirada desse lugar, desse cativeiro que era o lugar de morte, que era essa morte espiritual. Então, Jesus está sendo categórico aqui para nós, dizendo que as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Por quê? Porque a igreja tem nas mãos a chave do reino de Deus. Ela pode pregar esse reino de salvação, essa morte da cruz de Cristo que venceu a morte espiritual do homem. Então o homem pode sair. Ok? Entendido até aqui? Vamos continuar para que a gente complete a ideia. E ele diz assim, 19: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui está outro entendimento, queridos, que durante bastante tempo eu entendi de uma forma, e quando a gente olha para esse texto com esse entendimento que eu estou falando aqui para vocês, e você vai principalmente para o original dessa palavra, a gente consegue então entender o que Jesus está dizendo aqui para Pedro, para a igreja, e por que ele está falando isso para Filadélfia também. Eu quero falar o original para vocês dessa palavra, que é assim, ó. Vou ler o 19 aqui de novo. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Então, Jesus está dizendo para Pedro e para a igreja, na verdade, porque ele não disse que ele ia edificar sobre a rocha, sobre ele, a igreja. Então, ele está dizendo para Pedro e para a igreja, porque Pedro também é a igreja de Cristo,
que ele daria as chaves do reino dos céus. Então ele está dando uma chave que dá domínio de abrir e fechar também o reino dos céus. E ele diz assim, ó: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ligar, escrevam aí, por favor, essa palavra ligar, para mim, Elisângela, tá bom? Ela está totalmente mal traduzida. Quem traduziu a Bíblia para nós, infelizmente, nos deu um entendimento totalmente diferente, pelo menos na minha leitura, não sei se na sua, mas na minha leitura isso aqui antigamente tinha outra ideia. Essa palavra ligar, aqui no original, é a palavra, deixa eu pegar aqui para vocês, patash, P-A-T-H-A-C-H, patash, P-A-T-H-A-C-H. É o original grego dessa palavra que o Mateus escreveu aqui para nós. Então, Mateus está dizendo assim, o que você, patash. Então, o que Mateus está querendo dizer assim, aqui com essa palavra patash? O original de patash é solto, ser aberto, soltar, libertar. É disso que a palavra no original grego patash está falando. Está falando de alguém que é solto, alguém que abrem as portas para essa pessoa, que é aberto, né? Ser aberto, soltar, libertar. Então, Mateus está escrevendo o evangelho dele, e quando ele relata essa conversa de Jesus, Jesus está usando esta palavra no grego, patash. Então, ele diz assim: o que você soltar, o que você libertar, o que você pôr em liberdade aqui na terra, será liberto também nos céus. Por quê? Porque você está tendo na sua mão as chaves do reino dos céus. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro e para a igreja? Porque ele está falando sobre a edificação da igreja. Igreja. Então, Jesus está dizendo para Elisângela, Toninho, Aninha, Renata, Débora, Pastor Marcos, Adailton, todos vocês que estão aqui na sala. Jesus está dizendo assim: vocês têm uma chave do reino dos céus, e quem vocês libertarem, a chave que vocês abrirem e que fazer pessoas serem libertas, elas serão libertas nos céus, no reino de Deus. Essas pessoas serão libertas, ok? Mas se vocês usarem essa mesma chave do reino dos céus e vocês então, agora vamos para a próxima palavra. Oi. Elis. Oi. A minha Bíblia está escrito proibir. Fala o versículo, por favor. Mateus 16, 19, né? Isso. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Entende? A sua tradução também não é a melhor, como nenhuma. Eu procurei todas as outras, também nenhuma para mim me satisfez a respeito do que o original grego fala, ok? Mas entendam que aí o proibir ainda talvez tá um pouquinho melhor, né? Porque tá falando, gente, de proibir alguém de entrar no reino de Deus. Como é que a gente proíbe alguém de entrar no reino de Deus? Alguém quer responder para mim? Como é que um cristão proíbe alguém de entrar no reino de Deus? Como é que eu faço essa proibição? Falem para mim. Como é que alguém proíbe alguém de entrar no reino de Deus? Não falando para ele a respeito. Exatamente. Ok? Então, quando eu guardo para mim o evangelho, as boas novas, essa libertação que eu recebi, quando eu crio um clube de pessoas que se reúnem simplesmente para adorar a Deus, né? Vamos colocar entre aspas aqui, mas que aquele clube se torne um clube fechado e que eu decido então quem entra e quem sai desse clube, automaticamente eu estou com uma chave na minha mão e eu então estou proibindo ou estou desligando alguém do reino.
ok? Por quê? Porque a igreja, ela tem nas mãos uma chave poderosa, que é a chave que vai libertar as pessoas, fazer as pessoas serem libertas. Esse é o papel principal da igreja, ok? Então, Jesus está dizendo para a igreja, ou para Pedro nessa conversa, nesse diálogo, exatamente a mesma coisa que ele está dizendo para a igreja de Filadélfia. Eu tenho a chave do reino dos céus. A igreja tem essa chave, mas ele está dizendo em particular para Filadélfia porque eles estão encontrando judeus que dizem que eles é que são os escolhidos. E estão tentando fechar realmente a igreja para eles, a sinagoga. Nós vamos ler um pouquinho mais abaixo, está falando sobre isso. Eles foram proibidos, provavelmente, de entrar nas sinagogas que existiam em Filadélfia. Porque os judeus diziam que somente eles eram os escolhidos, que os gentios não tinham direito a essa herança. E Jesus está dizendo que a igreja tem o poder dessa chave nas mãos. A igreja tem o poder de ligar e desligar, de soltar e de prender, de proibir ou de liberar quem ela quiser de entrar no reino de Deus. Porque o original da palavra fechar, aqui, que Jesus está citando, no hebraico, desculpa a pronúncia, mas é assim que está escrito. Eu tenho certeza que o grego não se fala dessa forma, mas essa é talvez a pronúncia que saia de acordo com o que a gente está lendo, tá? Então não assustem, é cagar, C-A-G-A-R, cagar, ok? Então tá falando exatamente isso no original. Eu tenho certeza que o grego não se fala assim, gente, tá bom? Dessa palavra, mas a tradução ali para mim, no meu original, é essa palavra. Que aí, e tá escrito exatamente assim, tá bom? Só para vocês entenderem, por isso que eu tô citando dessa forma. É assim que tá escrito ali no meu dicionário, no grego. Que é fechar, prender, trancar, ok? Esse é o original dessa palavra no grego. Então, Jesus está dizendo para Pedro que ele, então, vamos ler o versículo 18 de novo, e aí vou completar e vocês vão entender a palavra de Jesus aqui. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, na verdade, assim, essa tradução, como eu já acabei de falar para vocês, ela infelizmente não nos ajuda a entender o que realmente Jesus está dizendo. E graças a Deus pelos estudiosos e por aqueles que colocam à nossa disposição hoje dicionários bíblicos, livros muito bons e que trazem esse entendimento para nós. Porque o que Jesus está dizendo para a igreja, aqui no caso dessa conversa com Pedro, quanto para Filadélfia, é exatamente isso. Eu estou dando à igreja o poder, a chave, como um mordomo tem a chave do palácio inteiro e ele abre qualquer porta e ele fecha qualquer porta, a igreja tem o poder nas mãos de abrir a porta do reino de Deus para as pessoas através da pregação do evangelho, de libertar pessoas da morte. E eu estou falando de uma morte espiritual. Então as pessoas elas podem ser libertas, tiradas do império das trevas e soltas, libertas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, né? Fala isso, Paulo fala isso. Nós somos tirados, há uma chave que é colocada na fechadura e essa chave abre essa cadeia que me prendia, esse cativeiro que me prendia morto espiritualmente, e eu passo então a ter vida em Jesus. E então as portas do Hades, a porta do lugar que prende as pessoas na morte, elas não podem com a igreja. Por quê? Não vai prevalecer. A igreja vai invadir o lugar da prisão das vidas. Foi assim que Jesus ensinou para os seus discípulos ali com esse ensino. Vocês agora vão receber uma chave que vai fazer com que vocês possam invadir, prevalecer contra as portas do Hades. Eu estou dando. Quem aqui lembra bem rápido para dizer para mim, e não vale os pastores, Jesus foi até o inferno e pegou
As chaves. De que ele pegou as chaves? Chave da vida. As chaves da vida, da morte. Da morte, né? Então, Jesus pegou a chave da morte, de um lugar que aprisionava a pessoa morta espiritualmente. Então, Jesus tem na mão a chave de uma porta que a igreja tem o contrário, né? Tem para abrir. Jesus tem a chave que estava na mão do diabo, que prendia as vidas na morte. Não havia liberdade espiritual, não havia vida para essas pessoas que já haviam morrido, ok? Mas através da morte de cruz, Jesus foi até o inferno e tirou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave, então, desse lugar hoje em dia? Jesus. E mais precisamente, a igreja, então, tem as chaves do reino de Deus. Então, agora, a igreja abre para as pessoas que podem ser libertas da morte uma outra porta de vida, ok? Então, é disso que Jesus está falando com a igreja. Vamos lá agora para Apocalipse? Aliás, eu quero ler mais 2 textos que falam sobre isso. João 20 e 23, eu deixei aqui anotado porque eu gosto muito. João 20 e 23. Vocês estão com a mão em Mateus ainda? Continua aí, só vai uma folha para frente. Mateus 18, 18. Desculpa, eu anotei aqui do lado, Mateus 18, 18. Olha o que Jesus diz. Gosto muito dessas falas maravilhosas de Jesus. Mateus 18, 18. Diz assim, Mateus 18, 18. Digo a verdade. Então, Jesus é o mesmo verdadeiro lá que está falando com Filadélfia, ok? Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ele fala de outra situação. Vamos ler aqui? A gente já está meio parado nesse assunto, mas eu quero esgotar aqui com vocês esse assunto. Voltem alguns versículos aí, versículo 15, 18, 15, onde a gente está lendo mesmo, Mateus 18, versículo 15. Para vocês entenderem por que Jesus falou de novo isso aqui que a gente acabou de repetir. Mateus 18, versículo 15. Diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou